Dando início à programação Refrigério da Alma para todas as nações. Rádio Libertação FM 87.5. Fica ligadinho aí que é para a glória de Deus. Aqui o pastor Fabiano, juntamente com a equipe aqui de fé. O pastor Lúcio, a nossa irmã Cíntia, a missionária que veio ali debaixo de oração, debaixo da leitura da palavra para trazer o recado de Deus aqui nessa tarde. Aqui o nosso irmão Mateus também, louvado seja o santo nome do Senhor. E eu gostaria de começar fazendo uma oração para a vida de... A gente tem atendido aí pessoas aflitas, pessoas com depressão, pessoas ali que têm pensado em tirar a tua própria vida. E por que isso acontece? Quando a gente está vazio do Senhor Jesus, quando a gente está vazio de Deus, eu quero dizer que é uma luta muito grande. E ali o ser humano tem a tendência de só enxergar o problema. Mas nessa tarde eu quero dizer que Deus veio trazer uma direção sim para a minha e para a tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu vou passar o número do WhatsApp e do telefone para a gente estar orando. O nome do Senhor ser glorificado. Aquele que quiser ali mandar uma mensagem através do WhatsApp, o número é 981917258. Repetindo, 981917258. E temos também o telefone fixo. Pastor, Deus operou um milagre muito grande na minha vida. Faça a tua ligação. Tem ali pessoas ungidas para estar atendendo, orientando, para a glória de Deus. O número é 2741-1214. Repetindo, 2741-1214. Vamos orar, pastor Lúcio? Nossa irmã Cíntia, soberano Deus, eterno e querido Pai, estamos aqui, Pai, na tua presença. Pai, que não seja nossos lábios, que não seja, Pai, a nossa boca, a nossa vontade, mas a tua. Porque a tua palavra, Senhor, ela tem o poder, Pai, de fazer, Pai, maravilhas. E sabemos que do outro lado aí tem vidas, Pai, que estão precisando, meu Deus. Pai, vidas que estão aflitas. Quem sabe ali as portas se fecharam. Mas nós sabemos que tudo é possível na vida daquele que crê. Vai repreendendo, Pai, no mundo espiritual, Pai, toda a potestade, Pai, a vontade do adversário. Levanta, Pai, aqueles que tenham caído, Senhor. Pai, dá direção. Pai, abre, Pai, a visão espiritual. Pai Santo, Pai amado, vai fortalecendo. Pai, aquela mãe, Pai, de família, qual tem orado pelo teu filho. Pai, o teu filho, Pai, que tem, Pai, andado perdido, Pai. Pai, no meio daquela perdição das drogas. Pai, que o Senhor, Pai, venha, Pai, atender esta oração. Pai, essa mãe, Pai, que essa madrugada colocou os joelhos, Pai, e pediu, Pai, uma resposta para o Senhor. Oh, Pai Santo, Pai amado. Pai, que o Senhor, Pai, vem entrar, Pai, com a providência, Pai, do socorro, meu Deus. Pai da bênção, Pai da vitória, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Saia. Oh, glória, como é bom estar em oração, sentindo a presença. Porque eu quero dizer, meus amados, que luta, eu vou passar por luta, os irmãos que estão aqui do meu lado vão passar por luta, quem está aí do outro lado também vai ter a sua luta. Mas uma coisa é a gente lutar sozinho. Uma coisa é a gente estar na guerra, né, pastor Lúcio? E não tem ninguém ali para dar um conselho, para nos fortalecer. Outra coisa é eu e você estar na luta, mas com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é tudo na minha e na tua vida. Quantas vidas aí do outro lado aí prostrado, quem sabe aí só com vontade de se trancar no quarto, ficar deitado. Mas essa palavra nessa tarde, ela vai trazer uma direção sim para a tua vida. Fica ligado aí, amém? Vou estar passando aqui para a nossa irmã Cíntia, para a glória de Deus. A irmã vai falar algo da parte do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz. Hoje eu vim falar um pouquinho de Mateus 11. Um pouquinho do versículo 28, né? Em Mateus 11 fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, e vos aliviarei, né? Eu vim estudando, né, essa palavra grandiosa
gloriosa do Senhor, né? Que fala, vinde a mim, né? E vinde a mim e ir até Jesus, né? É acreditar nele, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, né? Aquele que crê será salvo. E o Senhor, ele fala assim, que ele salvará eu e tu e a sua casa, né? Então todos serão salvos, né? A gente tem que crer nessa promessa do Senhor, né? E ainda fala assim, ó, quando a gente vem, né, a gente recebe dele, né, do Senhor Jesus, né? Basta a gente dar esse passo para frente, né? O Senhor, ele busca uma posição minha e sua, né? Que a gente possa vir a buscar o Senhor. O mundo lá fora, a gente encontra várias coisas, né? Mas nada que possa nos preencher completamente, né? Grandiosamente, né? E vir até Jesus significa olhar para ele, né? Em todas as circunstâncias. E ele tem esse olhar pra gente, né? Todos os momentos ele tá nos cuidando, nos fortalecendo, né? Ter esse olhar, né? E quando a gente olha, né? A gente consegue olhar o que a gente faz e confessar os nossos pecados para o Senhor. A partir do momento que nós confessamos, né? Tem uma passagem na Bíblia que também fala que ele nos conhece pelo nosso próprio nome, né? Ele já sabe o meu nome, o seu nome. Então, assim, o Senhor, ele já sabe o que você fez, né? Basta você se aproximar e confessar a ele os seus pecados, né? Que o Senhor está, assim, de braços abertos para te receber, né? Também fala aqui, ó, no 28, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei em mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui, né, essa palavra, né, que fala sobre o jugo do Senhor, né? Então fala assim, quando a gente busca o Senhor, quando eu fui pesquisar sobre jugo, tem esse jugo é um instrumento, né, que eles usam para os bois, né, para os dois bois andar junto, né, para carregar as coisas, né. Então assim, o Senhor fala assim que quando você caminha com ele, o jugo do Senhor é leve porque o Senhor vai estar junto com você. Ele vai andar com você. Ele vai caminhar com você. Então o Senhor, ele vai estar a todo momento junto com você, né? Esse jugo vai se tornar leve, né? Esse fardo que você carrega hoje sem Deus, né? Ele pode tá pesado, você achar que não tem saída, mas hoje o Senhor fala para você, né? Vinde a mim, que o seu jugo vai ser leve, que o seu sofrimento vai ser leve, que eu vou te aliviar, eu vou caminhar com você, né? É mais uma resposta assim de Deus, deixando bem claro que independente do que você esteja passando nesse momento, Ele vai estar com você, Ele vai ser presente na sua vida, né? O jugo do Senhor, no 30 fala assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então que a gente não tenha esse medo de se entregar ao Senhor, né? Vinde a mim, busque o Senhor, né? Que o mais o Senhor, ele acaba acrescentando na minha e na sua vida. Da minha parte é só, pastor. Obrigada pela oportunidade. Palavra abençoada, irmão. Eu tenho certeza que tocou muitos corações. Amém. Quem está aí do outro lado, porque temos visto aqui já ligações, né, pastor Lúcio? Sim. O pessoal aqui não para, tá fazendo a tua ligação e peça sim a tua resposta, a direção de Deus. A nossa irmã Marlene da Vila Rica, ela fez um contato aqui e ela pediu para abrir uma palavra. Eu abri aqui uma palavra aqui, minha irmã Marlene, e caiu lá em Romanos, capítulo 9.
versículo 30, Romanos 9:30, o qual relata o título, a incredulidade de Israel. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei por justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo. Todo aquele que crer nela não será confundido. Palavra abençoada. A importância, nossa irmã Marlene, a irmã fez correto, pedindo direção. E Deus traz essa palavra aqui nessa tarde. O povo de Israel teve um grande chamado, uma oportunidade, o qual Deus levanta Moisés como um grande profeta, e o Senhor ele dá mandamentos. Mas a Bíblia relata que eles não foram fiéis àqueles mandamentos. Mesmo Deus operando maravilha, eles tropeçaram em muitas coisas. E o Senhor, ele vendo quanto o homem ele é frágil, né, que ele é fraco, ele envia o seu Filho amado. Porque todos os profetas que o Senhor enviou, eles erraram em alguma coisa. E o que foi pedido, porque como a gente estava, vou dar um exemplo, como sequestrado, o preço que foi pedido de resgate era um preço muito alto, um preço de sangue, de um justo. E a Bíblia fala que na terra não existe um justo sequer. Então o Senhor ele envia ali o teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morre pelo meu e pelo teu pecado. E eu quero dizer que hoje estamos no tempo da graça. É comum a gente ver na igreja muitos achar que vai alcançar milagres porque fez alguma penitência ou pegou alguma campanha. Claro que tem a diferença. Mas o que eu quero dizer é que o que o Senhor quer é que a gente venha ser obediente à palavra dele. Sabe? Ter aquela fé. Saber que nós não somos merecedores. Por exemplo, se o Senhor quiser entregar algo hoje para mim, não foi porque eu mereci. Foi a misericórdia dele. Ali eu entrei na oração, eu acreditei numa pregação. E ali o Senhor, por bondade e misericórdia, ele vai e concede aquilo. Porque a Bíblia está falando aqui que Israel, se a gente parar para analisar, nos dias de hoje, aquele povo, o povo judeu, eles vivem de uma forma ali, eles têm um zelo ali pela lei. Mas eles não conhecem a Jesus Cristo de Nazaré. E nós conhecemos o Senhor através da nossa fé, a cada dia, de estar buscando ao Senhor. Então é isso que ele quer. Ele não quer que a gente venha se tornar uma pessoa, como vou dizer, religioso ou religiosa, não. Ele quer que a gente venha conhecer o amor de Cristo em nossas vidas. Quantas vidas se perderam, irmão, dentro da igreja, né, pastor Lúcio? Que sentido? Tem até a palavra do filho pródigo, que ela relata que quando o Senhor ele pede aquelas dracmas, depois tem a palavra da ovelha perdida. Aí mais na frente vem a palavra do filho pródigo. O que eu aprendo com isso? O filho pródigo, ele se perdeu. Houve um momento que ele ficou humilhado, foi comer bolotas de porco, mas ali ele entende que ele estava perdido. Então aquele que está fora, ele sabe que está perdido e precisa voltar. Se alguém de repente chegar hoje e falar do amor do Senhor, ele vai entender que realmente precisa daquilo. E a dracma foi perdida dentro de casa, é um perigo. Quantos crentes, né, pastor Lúcio, se perde dentro de casa, ou seja, está na igreja, mas está perdido, que nem a parábola do filho pródigo. Porque o outro irmão, a Bíblia fala depois que o filho pródigo ele volta, que se arrepende, que o pai o recebe, o outro irmão ele não gostou, ele ficou bravo. Ou seja, ele estava lá dentro, mas também estava perdido. Mas eu quero dizer que na visão dele, que jamais ele ia enxergar que ele estava perdido em algo. Tanto é que ele fala, pai, eu estou aqui contigo há quanto tempo? E o Senhor nunca preparaste nada para mim. Ou seja, outro erro, a gente achar que é merecedor de alguma coisa porque não somos. Estamos aqui ministrando a palavra do Senhor e eu tenho consciência que é uma honra, sabe? O Senhor me dá essa oportunidade. Mas o dia que eu achar que eu estou fazendo alguma coisa para Deus e por causa disso ele tem que me dar algo em troca, ali eu já estou perdido. Sabe? Eu estou indo por um caminho que não é bom e às vezes ele é tão misericordioso que ele permite uma prova na minha vida. Para quê? Para que eu venha enxergar aquele erro e eu não venha me perder lá na frente.
Tá bom, nosso irmão Alene? Foi uma palavra que Deus deu aqui para a glória do Senhor, bênção de Deus. E quem tiver aí na linha pode fazer a tua ligação sim. Vai o número aí de novo, 2741-1214. Ô, glória. Tá sendo 9 aqui, Matheus. É bênção de Deus. Esse dia eu falei aqui, não teve uma ligação. Tá Meu Deus, o povo não vai ligar. Aí quando eu fui ver, eu tava falando errado o número, né? 2741-1214. Amém? Ali também o pastor Lúcio vai trazer uma mensagem. E muita gente aqui também nas redes sociais, né, Cíntia? Ela que está fazendo a live. Pode falar o nome das pessoas aí. Aí tem a Giovana falando glória a Deus. Walter, a paz do Senhor. O pessoal está entrando ainda. O Dácio, a paz do Senhor Jesus. Adriana, boa tarde. A paz do Senhor. O pessoal está entrando ainda, pastor. Mas já temos 349 curtidas. Obrigado aí, pessoal, que está em casa. Hoje a irmã Cíntia está na programação de Rádio Libertação 87.5. Tem um aplicativo tá aí também. Curtindo a gente. Já temos quase 350 curtidas. O Dácio também está nesse meio? O Dácio está aqui. Pai do Senhor, profeta de Deus. Pastor Lúcio aí vai trazer uma mensagem aí agora também, pro coração dos irmãos. Oh, glória, paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer aos irmãos aqui nessa tarde, como Deus tem falado comigo, falado contigo. Vou dizer uma palavra que se encontra em Isaías 49, versículo 15. Eu vou ler só um versículo na tarde de hoje. Eu vou estar lendo Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer tanto do seu filho que cria, que você não compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. A palavra do Senhor nos diz, meu amado, que pode uma mãe esquecer do teu filho, a qual cria, a qual criou, esquecer de amamentá-lo, esquecer de alimentar o teu próprio filho. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui nessa tarde, meus amados, que o Senhor não vai esquecer nunca da tua vida. A vida pode estar passando na minha vida um processo, uma luta, uma prova, uma dificuldade, a qual eu posso até achar que Deus ele não está me vendo, que Deus ele não está enxergando a minha vida. E eu posso até achar que Deus ele me esqueceu. Só que a palavra do Senhor fala que Deus ele não esquece a nossa vida, meu. Ele não esquece a minha vida, mas se eu confiar nele. Se eu buscar o Senhor, irmão, pode ter certeza que a vitória na nossa vida ela vai ser garantida. Mas, meus amados, se eu não confiar no Senhor, se eu não entregar a minha vida ao Senhor, não tem como ele trabalhar. Porque a palavra do Senhor fala, irmão, se eu e você passar a olhar para o alto, da onde vem o meu socorro, porque a palavra do Senhor fala que o meu socorro ele vem de Deus. O teu socorro ele tem que vir de Deus na tua vida. E às vezes a gente fica procurando socorro em ciclano, em fulano, em beltano. Procura o teu socorro no Senhor. E confia nele somente, irmão. Que torna a nossa vida que é assim, que eu falo, não, pai, está nas tuas mãos. O Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo o que Ele quer fazer, como Ele quer operar. Só que depois Ele coloca a nossa mão. E às vezes aí fica complicado o Senhor trabalhar. Sabe por quê? Porque a minha mão colocou. E o Senhor não quer trabalhar, irmão. Enquanto a minha mão tiver, o Senhor não vai poder trabalhar da maneira que Ele quer. E tem hora que o Senhor está aqui. Aí você fala, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está ouvindo a minha oração. Não é isso não, irmão. O Senhor não te esqueceu. E não me esqueceu. O que acontece, irmão, é que às vezes Ele está trabalhando em silêncio. Só que eu tenho uma coisa comigo, irmão. O silêncio de Deus, ele dói. Por que dói? Porque eu não escuto a oração do Senhor. Eu não escuto a voz do Senhor. Isso me machuca. Isso vai te machucar também. Sabe por quê? Porque a gente quer ouvir a resposta do Senhor. Mas qual é a resposta que é essa? Eu quero ver uma resposta boa. Eu quero ver uma resposta que vai alegar meu coração. Eu quero ver uma resposta qual vai entrar no meu coração e vai deixar eu alegre. Irmão, vou dizer uma coisa para você, meus amados. Às vezes a resposta do Senhor, ela vai de encontro não o que você quer, mas o que Ele quer. E às vezes a vontade do Senhor, irmão, não é a minha vontade, não é a tua vontade. A vontade do Senhor, irmão, é a vontade somente dEle.
Só que às vezes sabe que eu quero a minha vontade, eu quero o meu querer, eu quero do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Irmão, como que o barro pode ensinar o teu Criador, irmão? Como que eu vou ensinar o Senhor a trabalhar? Irmão, o Senhor trabalha da maneira que Ele quer. O Senhor trabalha da maneira... Ah, mas a maneira do Senhor tá doendo. É porque o Senhor tá te modelando, irmão. Vai doer. Mas a hora o Senhor vai sarar. Ah, irmão, tá doendo. Irmão, calma, pode doer agora. Mas lá na frente, irmão, vai ser algo maravilhoso na tua vida. Hoje, irmão, você não pode entender a prova que você está passando, a luta que você está passando. Mas quero dizer uma coisa para você aqui nessa tarde, irmão. Que o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no controle de tudo, na direção de tudo. O que Ele pede? Confiança. E a vida não tem confiança, irmão. Às vezes eu não tenho confiança no Senhor. Eu falo que eu confio. Não, eu confio. Mas eu não confio. Sabe por que eu não confio? Porque se eu confiasse no Senhor, ia deixar Ele trabalhar, irmão. Se eu confiasse no Senhor, eu não ia colocar a minha mão. Estou dizendo isso aí não é para vocês somente, não, para mim também. Porque se eu confio em Deus, irmão, eu vou falar, Pai, está nas tuas mãos, o Senhor sabe o que você está fazendo. Mas não. A palavra do Senhor fala que quando o apóstolo Paulo estava naquele navio, agora ele alertou, ele falou assim, ó, esse navio aqui, ele vai se perder. Ele vai a pique, ele vai afundar. Não acreditaram nele, irmão. Não acreditaram porque acharam que o capitão, ele sabia o que estava fazendo. E colocaram a confiança nele. Só que chegou no meio daquela trajetória, irmão, passou por aquela ventania, por aquele vendaval todo, o navio se afundou. O navio se perdeu. Se tivesse confiado no que Paulo estava dizendo através de Deus, talvez não teria se perdido. Talvez aquele navio não teria ido a pique. Mas tem hora que a gente, irmão, quer seguir a nossa vontade, quer seguir o nosso coração, quer seguir, vou fazer dessa maneira porque dessa maneira tá certo. Dessa maneira tá correto. E às vezes nem tudo, irmão, que vem no nosso coração provém de Deus, irmão. Nem tudo que vem no meu coração é porque Deus, Ele falou. Por isso que eu falo, irmão, nós todo mundo prega, irmão, pede direção. Porque pedindo a direção de Deus, irmão, tudo se conclui. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe o melhor para a nossa vida. Ele sabe o melhor para a tua vida. E às vezes a gente acha que por não responder, a gente acha que Deus está em silêncio. Por não responder, a gente acha que Deus nos abandonou. Mas não é que Deus te abandonou ou me abandonou. É que Deus, irmão, Ele quer ver a tua atitude no meio da prova. Se você vai questionar ou se você vai adorar. O que você vai fazer no meio da prova, meu amado? Você vai questionar, você vai adorar, você vai aceitar? Ou eu vou reclamar, vou murmurar, eu não vou obedecer à voz do Senhor? O pior erro nosso, irmão, é não obedecer à voz do Senhor. Deus está falando, filho, faz dessa maneira. Você fala, não, vou fazer dessa maneira porque dessa maneira vai dar certo. Mas Deus já te deu a direção, filho, é dessa maneira, é desse jeito. Faça assim que vai dar certo. Mas a gente não quer. Eu não quero. Eu quero fazer da vontade que vem no meu coração. Eu vou fazer da vontade que eu quero dessa maneira e vai ser dessa maneira. Mas o Senhor está nos alertando, está me alertando aqui nessa tarde. Irmão, faça da maneira de Deus, irmão. Faça da maneira que o Senhor está te alertando, está te avisando aqui nessa tarde, irmão. Falando comigo, falando contigo. Pede direção, pede uma confirmação. Fala, não, pai, fala comigo. Porque o Senhor fala com você, irmão. Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo. Porque o Senhor é maravilhoso, irmão. O Senhor não quer o mal de ninguém, não. Mas o Senhor também, irmão. A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele tarda se irá. Mas Ele se ira. Mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele te abraça de uma maneira, irmão, algo glorioso, irmão. Mas o Senhor, Ele pede para você aqui nessa tarde, irmão, para pedir ao Senhor discernimento, irmão. Pedir ao Senhor uma sabedoria, conhecimento. Pedir ao Senhor inteligência. Pedir ao Senhor, irmão, que você vai fazer algo que venha ser direcionado por Ele, irmão. Para que lá na frente, irmão, a gente não venha queimar a nossa cara. Para que lá na frente, irmão, eu não venha quebrar minha cara, irmão. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que não está sendo direcionado por Deus, mas sim da minha vontade. Sim, porque eu quero dessa maneira. Ou você faz com o teu filho dessa maneira. O teu filho, ele te pede uma coisa, você sabe que não é certo para ele, mesmo assim você vai fazer. Mesmo assim você vai agir daquela maneira. Então não tem como, irmão. Tem que agir da maneira que Deus está te direcionando na tua vida. E às vezes acontece isso, silêncio. Mas o silêncio de Deus, irmão, não é porque Ele te abandonou.
O silêncio de Deus, irmão, não é porque o Senhor te abandonou, porque o Senhor não te abandona. Porque se o Senhor abandonar a nossa vida, irmão, acabou. Imagine, quem somos eu e você sem Deus, meu amado? Às vezes o Senhor está somente ali em silêncio. Porque o Senhor quer ver tua atitude. Ele quer ver como você vai se comportar. Se você vai seguir, se você vai ser obediente. Se você na prova, você vai começar... Não, estou na prova, eu estou passando por isso, mas eu vou ser obediente a Deus. Porque, infelizmente, a prova, ela não cega a nossa vida, irmão. A prova, ela me cega. A dificuldade, ela vai cegar a minha vida, porque eu acho que Deus, ele me desprezou. Eu acho que Deus, ele não me aceita. Mas não é. É porque o papai, infelizmente, ali, ele está em silêncio. Ele está calado. Igual eu preguei no começo, o silêncio de Deus, irmão, machuca, dói. Porque eu quero logo a resposta de Deus na minha vida. Eu quero logo que o Senhor me mostre logo como que vai ser. Da maneira que vai ser. E às vezes o Senhor, ele quer que você venha confiar. Mas confiar, irmão, não é confiar um dia e no outro já não confia. Confiar em Deus, irmão, é você falar, não, pai, está nas tuas mãos, minha confiança está totalmente no Senhor. Aí sim, irmão, aí o Senhor, ele vai agir da maneira que ele quer, vai fazer o que ele quer, vai trabalhar da maneira que ele quer. E às vezes, irmão, infelizmente a gente só atrapalha, irmão, o agir de Deus, irmão. Porque às vezes o Senhor, ele quer ter um encontro comigo e um encontro contigo. Só que infelizmente às vezes a gente atrapalha o Senhor, ele agir. Por quê? Porque às vezes nós colocamos nas nossas mãos. O Senhor está agindo da maneira que ele quer, mas aí você fala, não, dessa maneira não tá. Eu quero da maneira diferente, da maneira a qual eu venha me agradar, a qual o Cicano venha se agradar. E o Senhor, irmão, ele veio para mudar a história, para mudar as situações de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus, ou por cima, o mundo. Mas nem todo mundo quer aceitar Jesus, irmão. Nem todo mundo quer aceitar o Senhor, porque servir a Deus, irmão, é você renunciar a tua vida, irmão, pela obra do Senhor. É você fazer a vontade de Deus, irmão, e sabendo que vai ter choro, que vai ter luta, que vai ter prova, mas também sabendo de uma coisa, que o Senhor tem preparado algo maior para a tua vida, irmão. Algo a qual você hoje nem pode entender, mas o Senhor tem preparado algo maior para a tua vida. Amém, meu amado? Até aqui, já agradeço a minha oportunidade, pastor. Oh, glória, que bênção. Palavra abençoada, palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. E aquele que estiver ligadinho aí do outro lado, faça a tua ligação. 2741-1214. 2741-1214. Pastor, eu gostaria de uma palavra. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que os varões aqui vai estar abrindo aqui na hora. Resposta de Deus para a tua vida, direção. Para que a palavra não venha ser do nosso coração. Porque geralmente o homem ele gosta de falar coisas doces. Coisas ali para agradar o coração do homem. Mas o Senhor não é dessa maneira. Quando é para agradar o coração, ele agrada. Mas também, né, pastor Lúcio? Quando é para soltar o cajado, ele também vai me repreender, vai te repreender. Porque ele quer um crescimento. E a palavra que o varão trouxe, palavra tremenda. De confiar no Senhor. O confiar em Deus, se eu perguntar para todo mundo, irmão, se eu agora mesmo sair na rua, vão falar que tem Deus no coração e confia no Senhor. Mas o confiar em Deus é praticar a justiça. Praticar da maneira que Deus ele quer. O propósito que o Senhor deixou aqui para mim, para você fazer. Eu estou com a palavra aqui em Mateus 4, o qual Jesus sai numa missão. E a missão foi clara na vida dele, ele entendeu, o qual ele deixou ali toda a glória, ele veio em forma de homem. E quando chega o tempo que se cumprir, a Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, lá em Mateus 4. E a Bíblia está falando claramente aqui que aquele deserto não foi o diabo que levou ele para lá, não foi porque ele estava em pecado, não foi. Aquele deserto foi porque ele tinha uma missão para fazer aqui nessa terra. E aqui eu quero dizer que Satanás passa um algo na cara do Senhor. Porque ele fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, essas pedras em pães, né? Primeira coisa, irmão, Satanás ele tentou lançar uma dúvida. Porque Jesus ele é o Filho de Deus. Ele sai, ele deixa a glória e ele sabe o poder que ele tinha. Ele conhecia da parte do Pai, da glória de Deus, ele foi o arquiteto de todas as coisas.
Mas Satanás lança uma dúvida. Peraí, se você é o filho de Deus, o que você está fazendo aqui no meio de um deserto, que não tem comida, que não tem nada, está aí passando fome? Ué, como um filho de Deus vai estar num lugar desse? Eu quero dizer que o inimigo, né, irmã Cíntia, ele nos confunde no meio da prova. Quantas pessoas tem que ouvir, mas peraí, cadê o teu Deus agora? Você foi lá, você foi para a igreja, eu vejo você aí orando em casa, obedecendo, e parece que as coisas tá piorando. E o diabo, ele gosta, irmão, de passar na cara para quê? Para gerar uma dúvida lá dentro do seu coração. Porque aqui, se ele coloca uma dúvida no coração do nosso Senhor, ele arrebentar com o ministério de Jesus, irmão. Mas a Bíblia fala que o Senhor, ele repreende na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão é necessário. Você que está aí do outro lado, pastor, é tanta coisa que eu estou precisando, e eu quero dizer que o Senhor, ele sabe, coloca realmente na mão do Senhor. Mas eu quero dizer, irmão, que é necessário o pão, mas eu e você não depende só disso. Porque o que vai trazer vida é a palavra de Deus. Eu vi ali, vou até pedir licença aqui para entrar num pouco de um testemunho. Vi o pastor Lúcio ali falando de confiar em Deus. Às vezes a gente pede algo para Deus e não confia, irmão. Não confia. A gente está em oração, Deus, ele levanta profeta, fala: filho, espere em mim, não põe a tua mão, estou eu trabalhando. Mas volta e meia a gente coloca as mãos, né, Cíntia, naquilo que Deus... E a gente pensa que está fazendo um favor para Deus, mas não está. Na verdade, a gente corre para cá, corre para lá, e a única coisa que a gente sabe fazer é atrapalhar. E atrapalhar uma coisa que ali o Senhor já estava fazendo. E quando eu coloco a minha mão e tiro a mão de Deus, ali vai ficar a minha mão. Mas que poder que a minha mão tem de fazer alguma coisa? Porque a Bíblia fala, irmão, que o Senhor, ele mediu todas as águas da terra na concha das mãos. Olha o tamanho da mão do nosso Deus. Olha o poder que ele tem. Ele falava e eu lembrava de uma época, uma aprovação que eu passei, porque já há alguns anos no ministério, irmão, ali abençoado, eu vi muitas curas. A gente ali pegando orações em monte, pela madrugada, clamando ao Senhor. Eu estava lembrando aqui, pastor Lúcio, daquelas crianças com lepra. A gente profetizou que se a gente fosse homem de Deus em 15 dias, né? Que aquelas crianças iam estar curadas. E ali é glória para Jesus, não é para o homem. O homem não faz nada. Teve uma irmã também que a gente deu 15 dias, ela foi curada de um caroço, para a honra e a glória do Senhor. Está aqui o pastor Lúcio, que viu a mãe dele ser curada de um caroço, viu o pai dele, né? E eu não estou falando isso aqui para glorificar, o que eu quero dizer é que, com tantos sinais, tantas maravilhas, essas mãos sujas minhas, né? Aleluia. E houve um momento que meu pai pegou câncer. No ano ali de 2019, começou... E era um homem assim que ele não tinha muito temor do Senhor, ele não gostava, né, de estar na igreja, até se levantava, falava algumas coisas, e ele acabou pegando um câncer. Mas a gente colocou na mão do Senhor e confiando, mas é claro que como filho a gente vai sofrer. E sofrendo, aquela luta, aquela fadiga. E eu lembro que a gente sempre gostou de pregar nos hospitais, mas teve um dia, irmão, que Satanás passou algo na minha cara. Eu estava pregando no hospital, aí eu ouvi uma voz do adversário, claramente, falando: peraí, Deus te usa para curar as pessoas, por que ele não cura o teu pai? E tem coisa que o adversário fala que machuca, irmão, o teu coração, por isso que muitos saem da igreja. E ali eu fiquei com aquele pensamento e logo eu repreendi, em nome de Jesus. Sabe, ali eu fiquei clamando: Senhor, Pai, vai de encontro. E ali Deus tomou vaso e falou: filho, não coloca a tua mão aonde eu estou colocando. É difícil, irmão. É difícil. E ali o Senhor trabalhando. E na minha mente, Cíntia, que Deus, como Deus estava falando aquilo, que ele ia entrar com cura. Sim. Mas ali o Senhor, ele fez um processo, eu tenho certeza da salvação do meu pai, mas Deus, ele recolheu. Recolheu. E ali eu não entendi, porque tem coisas que não é para a gente entender. Mas eu quero dizer que no meio do deserto, o Senhor não abandona os teus. Que ele guarda, que ele zela. Dias antes, meu pai, Deus recolheu, ele tinha dado uma visão com a irmã falando viu ele com as vestes brancas. Então eu tenho certeza que Deus, ele tomou um vaso para mim confiar. Então eu tenho certeza que Deus estava naquele plano, um plano maior e melhor. Então na tua vida não é diferente. Você que está aí do outro lado, uma causa muito difícil,
Aí de repente você pede uma direção para Deus, Deus fala assim, ó, pode tirar a tua mão, deixa eu trabalhar. Irmão, eu quero dizer, enquanto eu e você colocar a nossa mão, meu Deus do céu, não vai, pode até colocar, Cíntia, mas não vai ter resultado. Agora, quando é Deus trabalhando e nós na oração ali, debaixo da direção de Deus, Deus ele vai e opera o milagre. Então é dessa maneira. E aqui voltando para a palavra, a Bíblia fala, irmão, que Jesus ele tendo jejuado ali 40 dias e 40 noites, teve fome. Como eu relatei das pedras. E Satanás, como ele é muito astuto, ele logo percebe que o Senhor ele dá a resposta na palavra, Cíntia. Porque o Senhor falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu fico imaginando, Cíntia, sabe o quê? As pessoas que não gostam de ler a Bíblia. Por que o mundo é enganado? Ah, eu fui numa igreja tal, o pastor me enganou. Mas por que foi enganado? Aqui está relatando que o diabo, irmão, ele prega. Ele não prega com unção, com cura, que nem eu e você que tem o Espírito Santo, ele não tem essa unção. Mas aqui a Bíblia fala que ele leva Jesus até um pináculo alto do templo, e ele faz uma pregação. Ele vai até Salmo 91 e fala, ó, atira daqui para baixo que está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Se ele prega para muitos crentes nos dias de hoje, os crentes, irmão, ia pular, ia ser enganado. Por quê? Ele distorceu. Se a gente for em Salmo 91, tem uma passagem que fala assim, ele guardará em todos os seus caminhos. Então ali ele pregou, ele distorceu para confundir. E nos dias de hoje não é diferente, irmão. Hoje a gente vê cada coisa, as pessoas mais preocupadas com a matéria, é uma ganância, é tanta coisa, e o povo sendo iludido, mas naquele grande dia também não vai ser uma desculpa. Por quê? Porque hoje, irmão, eu quero dizer que o Senhor, ele entregou o Espírito Santo dele, o Espírito da verdade, o qual ele vai revelar todas as coisas. Então aquele que o busca vai ter resposta de Deus. Aquele que ali ganha um tempo, chega do teu serviço, medita na palavra do Senhor, eu quero dizer que é muito difícil ele ser enganado. Porque quando o diabo lançar uma seta, ele conhece da palavra. Não, peraí, a palavra fala outra coisa. Eu vi ali o irmão falando tal coisa, mas a palavra aqui está me ensinando de outra forma. E o que vale é a palavra de Deus. Amém. Aleluia. E no meio daquela aprovação, eu quero dizer, irmão, que depois que o Senhor foi aprovado, aí sim, aí veio os anjos de Deus e o serviu. Mas olha quanto tempo foi necessário passar todo aquele processo que era de Deus. Porque hoje muitas vidas que estão aí do outro lado, é claro que tem a rebeldia, né? Que nem Jonas, que trouxe aquele vento pela rebeldia. Porque Deus ele é muito grande, irmão. Teve que nem Jó, que foi provado, porque Deus queria provar uma obra. Mas eu quero dizer que tem prova, que é um processo natural. Mesmo você obedecendo ou não, tendo um bom coração, Deus permite sim você passar no deserto. Porque ali o Senhor ele tem uma obra para se cumprir. Ele quer modelar o teu coração. Talvez ele quer te entregar um dom, mas ele não vai entregar de qualquer maneira. Porque se ele entregar agora, você pode se perder. Porque a quem muito é dado, muito também vai ser cobrado. Eu tenho certeza, pastor Lúcio, que muitas vidas aí do outro lado, e não é errado não, quem sabe não tem pedido, pai, eu vi uma pessoa sendo usada na igreja, eu quero aquele dom também. Sabe, eu quero aquilo. Irmão, é bonito você pedir isso, mas já esteja preparado para a prova que o irmão também passa. Verdade, aleluia. É que nem uma pregação que eu ouvi uma vez, que é verdade. Senhor, eu quero a unção de Elias. Glória a Deus, irmão, muito bonito. Eliseu pediu, e ele pediu dobrado. Mas a Bíblia fala, irmão, que Elias era um homem que não tinha nem morada certa. Por causa daquela unção que ele tinha. A Bíblia fala que ele era perseguido, ameaçado de morte todos os dias. Por causa daquela unção e a responsabilidade de ter que pregar do jeito que Deus estava mandando. Então, você vê, a gente tem que pedir o dom e já pedir força para estar preparado, né, Cíntia? O Senhor me prepara para as coisas que o Senhor tem para mim, para não acontecer que nem Pedro. Pedro, irmão, ele não mentiu. Quando ali ele falou, Senhor, eu estou preparado por ti entregar a minha própria vida. Há quem possa dizer que ele mentiu. Ele não mentiu. No coração dele, ele achou que ele estava preparado. Então ele fala, Senhor,
Só que ele não sabia, irmão, o que estava por vir. E ali o Senhor falou que, antes que o galo cantasse, que ele ia negar o Senhor 3 vezes. E ele falou, não, Senhor, eu não. Mas eu quero dizer que depois que o Senhor foi entregue, irmão, meu Deus, uma coisa é estar do lado de Jesus quando ele está multiplicando os pães e os peixes. Uma coisa é estar do lado de Jesus, irmão, quando o paralítico a gente está vendo se levantar. Uma coisa é estar do lado de Jesus, irmão, quando a multidão está acompanhando. Mas na hora que Jesus foi entregue, meu irmão, na hora que eu quero dizer, irmão, que as trevas se levantaram, eu quero dizer que os discípulos, eles correram, estava escrito. E ali eles pararam Pedro e falou, ó, você é um deles. E ele bate no peito, não, eu não. É sim, tu fala como um deles. Porque o crente, ele tem um sinal, né, pastor Lúcio? O crente, quando ele se afasta, a gente sabe que é crente. Verdade. Porque tá conversando, do nada é sangue de Jesus, tem poder, misericórdia. Então ele tem a linguagem, irmão, que de longe, sabe? Aí de repente ele tá lá em algum vício, fica até feio, porque todo mundo sabe que ele é um crente. E ali Pedro, alguém falou, não, Pedro, você fala como um deles. Não, jamais. Quer dizer que o galo cantou, irmão. Quando o galo cantou, que Jesus passa aqui, meu Deus, que ele olha para os olhos do Senhor, não precisou Jesus falar nada. Porque quando você está errado, irmão, meu Deus, como é difícil estar numa oração e confrontar o Senhor. Sabe? Porque ali a gente tem que se humilhar. Não tem como orar e o coração tá querendo pecado, não. E quando a gente entra na oração, irmão, a gente tem que largar aquilo que não agrada a Deus. E ali ele bateu aquele olho, ele lembrou daquelas palavras, que ele achou que ele estava preparado, mas ele não estava. Mas quem sabe se naquele momento, quando o Senhor falou que ele ia ser entregue, se Pedro não orasse dessa maneira, Senhor, me ajuda a passar nessa fase, porque eu sei a minha limitação. Então uma oração humilde, irmão, vale muita coisa. A gente vê aí na igreja, né? Aqueles irmãos que falam que faz, que pula. Irmão, isso aqui é experiência. Aqueles irmãos que mais pula e fala que vai, é os que menos faz, irmão. E na hora da guerra corre. De repente tem um irmão quietinho, sincero lá no seu campo. Põe mais fé naqueles irmãos, mas não põe fé naquele irmão que prega, eu não nego Cristo. Não nego, quantos, meu Deus do céu? Eu já vi ninguém bater no peito. E no outro dia tá no mundo aí, né? De chegar na igreja, pastor, nada nem ninguém me tira da igreja. No outro dia tá na biqueira, eu já vi isso. Você entendeu? Então devemos pedir força para o Senhor, sabe? Tá na comunhão, a cada dia tá na oração ali buscando a graça, se fortalecendo, porque Deus é maravilhoso na minha e na tua vida. Pastor, aqui Oi? tem a Alzeni entrou na live e pediu oração pro filho dela, Max, que tá preso. Ô, glória! Dagoberto. Nossa irmã Alzenira? E Alzeni. Alzenia pedindo oração pro filho dela que se encontra preso. E a nossa irmã? E ela tá pedindo também para o Dagoberto. Dagoberto, glória, irmã. Vamos estar orando sim. Como acabamos de relatar, né? Eu deixar na mão do... É difícil. Eu fico imaginando ali o coração de uma mãe. O coração de uma mãe, ela faz coisa pelo filho que quem está de fora não é natural, é sobrenatural. Eu sei a situação que a irmã ela passa, que a irmã provavelmente nem dormir à noite consegue. Sabe, pensando ali o sofrimento do filho, como que está, se está acontecendo alguma coisa. Mas eu quero dizer que se a irmã colocou na mão do Senhor, Deus ele está cuidando. Amém. E eu quero dizer que Jesus visita sim. E pode ter certeza que ainda hoje Deus vai entregar algo na vida desse jovem, porque ele é Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo da verdade, atende, Pai, a oração, Pai, da tua serva, meu Deus. O qual, Pai, tem colocado, Pai, o filho, Pai dela, Pai, debaixo das orações. Venha revestir, meu Deus, venha purificar. Venha encher, Pai, com poder, Pai, com a tua graça, com a tua glória. Pai, o nosso irmão também dá Dagoberto, fortalece. Dá entendimento, dá sabedoria, dá força e dá graça, que todo mal, que toda seta, em nome de Jesus, saia. Ô glória, descansa o coração aí, minha irmã. Eu vou repetir aqui o número da programação mais uma vez. 2741-1214, 2741-1214. O nosso ministério que se encontra ali na Avenida Antonina Talarico, número 71, Vila Iocuné. Presta atenção,
Avenida Antonina Talarico, número 71, Vila Iocuné. Ô glória, bênção de Deus. Temos também em São Mateus, temos no Jardim Eliane. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp. Pastor, eu gostaria de conhecer o ministério. Pode mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp. Temos também a igreja do pastor Acácio. Hoje ele faz a programação junto conosco. E não se encontra presente, mas o varão também se encontra aí na rua Henrique Schurig. Eu não recordo agora o número correto, né? Mas o varão de Deus também tem um ministério aqui na Barreira Grande, o qual tem ganhado muitas vidas, muitas almas para o reino de Deus. Uma igreja de libertação, que Deus tem operado grandemente. Amém? Eu vou estar pedindo aqui para o nosso irmão Mateus preparar um louvor aí, Mateus. Sabe, a metade assim, depois dá uma cortada, né? É o tempo da irmã aqui, vai trazer mais um algo da parte do Senhor. Tem um hino muito bonito, irmão. Se encontra aquele... Fugiu um pouco a memória aqui. Aleluia. É sinceridade. Esse mesmo que eu estava pensando. Alisson Leite. Vai tocar um pedaço, né? Senão o tempo é muito curto, irmão. Aleluia. Entendi. Entendeu não? Não. Uma palavra. Pode baixar? Cadê uma coisa, tá? Ô glória, que bênção, louvor lindo, irmão. Louvor lindo mesmo, maravilhoso. Muitas ligações. Teve um tempo bastante curto, mas vamos procurar atender aqui a nossa irmã Nilda, da Cidade Líder. Ô glória, ela pediu para abrir uma palavra, né, pastor Lúcio? Vai uma palavra para a nossa irmã Nilda, da Cidade Líder. Vai ser agora a palavra. Não vou escolher aqui, irmão. Caiu lá em João. Aleluia. Capítulo 3, versículo 22. O testemunho de João Batista. Ô glória. Eu quero dizer, minha irmã, que João Batista, ele teve uma missão, a qual ele batizava muitas vidas, o qual ele cheio de autoridade, cheio do poder de Deus, ele repreendia. E houve um momento que ele se encontrou encarcerado. E naquele momento ele manda perguntar: Senhor, é o Senhor mesmo, é o Cristo, ou devemos esperar por outro?
Você vê um homem cheio de fé, de autoridade, mas na hora da prova, bate uma angústia, uma dúvida, será que era ele mesmo? E ali o Senhor manda dizer que os cegos voltariam a enxergar, que os paralíticos iam levantar e que os mortos ressuscitariam. Mas eu quero dizer que tudo que eu e você faz, o homem pode não reconhecer, mas Deus reconhece. Ele falou que nascido de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Ainda que não fez aqueles sinais que nem o profeta Eliseu, mas não houve profeta maior por causa que foi uma vida muito simples, de simplicidade, mas que fez o querer de Deus. Tá bom, minha irmã? Então fica com essa palavra aí. Se está na prova, se está doendo, mas Jesus está no controle. Amém. Sabe? Tem hora que o diabo quer colocar dúvida assim, mas vai cair por terra. Porque a fé em Cristo Jesus, ela vai vencer. O nosso irmão Newton também, né, pastor Lúcio? Da onde que ele varão é? Não, ele não falou não. Ele pede oração. É o Nilton José Antônio e tem... Nilton José Antônio e Nivaldo. E pede uma oração. A gente já vai finalizar daqui a pouquinho. A gente vai estar orando sim, viu, meu irmão? Aleluia. E a nossa irmã Neuza, ela pede uma oração e uma palavra também, né? O pastor Lúcio vai tirar um versículo aqui. Em seguida, a nossa irmã Cíntia tem 2 minutos. A palavra da parte de Deus para a gente estar orando aqui. Muitas vidas ligaram, participaram. E é para a honra e a glória de Deus. Amém. Amém, minha irmã Neuza? Eu vou abrir na hora aqui, tá bom? Não vou escolher não, tá bom? Vou abrir agora. A palavra se encontra ali em Atos dos Apóstolos, Atos 16. E chegou a Derbe, a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Você vê, irmã, que aqui eu não conheço a vida da irmã, eu não sei quem é a irmã, mas Deus me fala assim, irmão, para a irmã continuar dessa maneira, dando bom testemunho, porque falava que aqui ele dava bom testemunho, porque através da nossa vida, irmã, a gente vai ganhar almas para o reino do Senhor. E aonde o Senhor ele quer olhar para a tua vida, irmão, o homem te observa, e em que sentido? Às vezes quer te julgar por alguma coisa, às vezes quer julgar eu por alguma coisa, mas nós dando bom testemunho, irmão, vamos ganhar vida para o reino de Deus. Continua dando bom testemunho, porque ou pregando a palavra, irmão, ou orando, ou louvando, mas sendo fiel a Deus, irmão. Para que o homem venha olhar para a tua vida, não porque o homem tem que olhar para o homem e preocupar com o que vai dizer, mas sim dando bom testemunho da palavra de Deus. Amém, minha irmã? Deus abençoe. Glória, que bênção. A nossa irmã Cíntia também. Tem 2 minutinhos aí, Cíntia. Amém. Ali, Mateus já está de olho ali já. Vou falar um pouquinho em Lucas 19, tá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus na cidade. Eis um homem chamado Zaqueu, maior publicano e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequeno de estatura. Então, correndo diante, subiu em uma figueira e por ali havia passado. Quando Jesus, naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois vou ficar hoje na sua casa. E ele desceu depressa e recebeu com alegria. Amém? Essa palavra, né, os irmãos devem conhecer, é bem conhecida, né? Zaqueu, naquele momento, ele ouvia falar sobre Deus, mas ele não conhecia o Senhor, né? E ele queria se aproximar dele para conhecer como ele era, só que ele era pequeno. E sabendo, né, que para alcançá-lo, para chegar até ele seria difícil, né, com aquela multidão, ele resolveu subir nessa figueira, né? E através dele ver, Jesus viu como que ele se esforçou, né? O esforço que ele fez, né? E muitas vezes a gente se esforça e Deus, ele quer ver isso, né? O nosso esforço para chegar até ele. Deu uma chance, né? Foi o jeito que ele teve de tocar o Senhor, né? E muitas das vezes a gente tenta, né? De meios chegar perto do Senhor. E Zaqueu, ele usou aquela árvore naquele momento e Jesus viu ele
e falou para ele que ele ia passar o dia com ele, né? Muitas das vezes nós precisamos, né, buscar mais o Senhor. Assim diz a palavra. Pastor, vou encerrar por aqui, que o tempo é pequeno, é curto. Eu espero que os irmãos tenham gostado, né, da live. Glória, que bênção. Rádio Libertação FM 87.5, recebendo aqui a vida da nossa irmã Cíntia, que vai voltar mais vezes, né, irmã? Amém. Vai voltar. A irmã que tem bastante seguidores, sempre está ali fazendo ali uma live, falando do amor do Senhor. Irmã que gosta de orar, de buscar. E graças a Deus, Deus tem fortalecido. Mas a hora já não espera, né, Mateus? A gente vai orar aqui para agradecer a participação de cada irmão que mandou a tua mensagem, que fez a tua ligação. Pode ter certeza que Deus está no controle. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essa tarde maravilhosa na tua presença. Meu Deus, que o Senhor, Pai, venha preparar, Pai, mais dias como hoje. Abençoa aqueles, Pai, a qual ouviram, Pai, a mensagem. Aqueles também que não puderam ouvir, mas que o Senhor venha guardar, Pai, da mesma maneira. Reverte, Pai, com a tua autoridade. Pai, que essa programação, Pai, não somente essa, mas como todos aqueles, Pai, que entrar, Pai, aqui, Pai, nessa programação de rádio, que o Senhor venha prosperar. Pai, que seja o Evangelho, Pai, pregado como é, para a honra, meu Deus, e a glória, Pai, do teu santo nome. Da bênção e da vitória, que todo mal, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Amém. Amém. A tua casa está aqui para dar o beijo, né? Glória a Deus. Eu mandei mensagem aqui. Tchau, tchau. Todos vocês. Mas só tocando um pontinho. Aí vai responder outra hora. Oi? Agora ele responde, né? Um pontinho. Ele não